Netanyahu, né? O Netanyahu, gente, por incrível que pareça, foi a ONU hoje, tá? Na Assembleia Geral da ONU que está acontecendo essa semana, né? Cada dia alguns líderes mundiais são ouvidos ali, né? O Zelensky foi, o Netanyahu também foi, né? Assim, cara de pau, esses dois têm. O Gimo Cupim falta para essa dupla aí, né? Haja Gimo para Netanyahu e Zelensky, né? Deixa eu trazer um vídeo aqui, ó. Um vídeo do Brasil de fato, tá? Mostrando aqui a chegada do Netanyahu. Deixa eu dar um reiniciar aqui. Ele sendo vaiado, ó. Ele sendo vaiado. Order, please. Ladies and gentlemen, order. O pessoal saindo ali, né, da sessão, os delegados, né? Order, please. Esse é o que preside a sessão, né? Pedindo ordem no estabelecimento, né? Soltar de novo. Ele chegando ali, na maior cara de pau, como se nada tivesse acontecido. Order, please. Ladies and gentlemen, order. Order, please. Tá ali, né? Em seu discurso, o Netanyahu disse querer se defender das mentiras e calúnias que ouviu. Meu país está em guerra, lutando por sua vida. É impressionante, né? Deixa eu compartilhar aqui, Padula, se tu quiser falar alguma coisa, eu vou compartilhar aqui o texto do Brasil de Fato, para a gente detalhar o que ele falou, né? Então, novamente, né, o Netanyahu ele esteve presente e foi vexatório, uma repercussão que nem a mídia corporativa ocidental conseguiu esconder, dada a repercussão negativa que aconteceu. Uma coisa bastante curiosa, não sei se deu para a gente perceber direito, mas a hora que ele é anunciado, inclusive, isso também gerou uma repercussão, não apenas ele foi vaiado, como os diplomatas acabam também se retirando no momento, inclusive a delegação brasileira, né? A CNN tentou passar um pano bonito ali, falando que o Brasil se retirou antes até aqui, da entrada dele. Esse vídeo que está passando é o momento que ele está entrando, né, Padula? Isso, exatamente. E aí você tem várias no site da FEPAL, inclusive, né, no Instagram da FEPAL, tá a visão por baixo. Eu estava até comentando com o Portinho, essa visão na parte de cima, onde ficam os convidados, né? Não são convidados, não é aberto, mas são convidados da diplomacia. E a parte de baixo é onde ficam todas as delegações. Então você também tem essa imagem de baixo. E a hora que você vê a imagem, a hora que ele começa a falar, o plenário está praticamente vazio, né? Coisa de nem 30% das delegações estão ali presentes. E Netanyahu, na sua declaração, novamente ele fala mentiras, ele volta a falar daquilo que já foi desmentido dos, entre aspas, terroristas do Hamas, que estupraram, que deceparam, né, decapitaram os bebês, que queimaram em fornos. Então ele volta a repetir toda aquela mentira que a própria CNN, no caso dos bebês decapitados, que criou essa mentira, ela acabou se desmentindo, né, sendo obrigada a desmentir. E aí Netanyahu ele volta a falar isso. Para quê? Para tentar exatamente convencer mais uma vez a tentativa de defender o indefensável, que é o genocídio, que só na Palestina já dura 76 anos. Isso. Padula. Dá para ver que o saiu e dá para ver que o plenário ficou bem vazio, né? O plenário ficou muito esvaziado, ó. Não, sob vaias... Olha o plenário. Ficou muito esvaziado, ó. Então, ele falou... Devem ter ficado ali os estadunidenses, os argentinos, né, alguns europeus. E alguns ali da Ilha do Pacífico, aquela turminha que vota sempre junto com eles, né? Então, assim, Netanyahu passou vergonha.
Mas foi... Eu ia cometer uma injustiça aqui, Padula. Eu ia dizer que talvez o Boric tenha ficado... Não, mas o Boric nessa questão vai bem. Nessa questão o Boric vai bem. Ele vai bem até a página 2, né? Depois ele consegue se pisar em cima ali. Mas, enfim, aí Netanyahu, então, ele volta a falar um monte de mentira. E outra coisa que é bastante curiosa, né? Nesse mesmo momento em que ele estava falando as suas abobrinhas ali, depois tem as matérias, quem quiser, tem o discurso dele na íntegra, inclusive, né, para quem tiver estômago. Eu confesso que eu vi uns pedaços e não consigo. Pode parecer exagero, mas não dá, não digiro esse cara. E aí, a partir do momento que ele começa a falar, assim que ele termina a fala dele, ele mostra o mapa, né, novamente, ele vem com aqueles mapas dele, que dessa vez não mostra como é que eles chamam lá, a Grande Israel, né, que envolveria ali dentro da mística deles, a parte ali do Egito, o Líbano, parte da Síria, a parte da Jordânia, mas ele leva 2 tipos de mapa, um em que ele coloca como título, né, os abençoados, e o outro, os amaldiçoados, a maldição, né, em que ele coloca aí, inclusive com coloração preta, para mostrar, deixa eu trazer esse mapa aí para a gente ver. Só quero destacar aqui que na postagem da FEPAL aqui, ó, o primeiro comentário que tem aqui, ó, é da minha amiga aí, a professora Alessandra Vieira, lá de Minas Gerais. Ainda ficou muita gente, os desavergonhados, né? Bom comentário, a professora Alessandra, um dia a gente tem que trazer aqui, ela é abolicionista lá de Belo Horizonte, eu acho, ou Minas Gerais. É uma figura legal aí, eu gosto muito das postagens dela. Deixa eu compartilhar esse mapa aqui, ó. Vai falando aí, Padula, desculpa te cortar aí. Não, imagina. E esse mapa, então, ele está mostrando, né, ele faz a comparação novamente, ele usa dessas artimanhas gráficas dele ali, né, uma para mostrar, que a gente vai ver na figura, na foto, né, os abençoados, e mostrando que ele vai criar uma rota, né, que ele coloca aí a seta em vermelho, né, conectando ali a parte da Ásia com o Oriente, e os outros ele coloca os amaldiçoados, a maldição, onde ele coloca claramente ali, né, Síria, Iraque e Irã, e ele ameaça novamente o Irã. Ele fala, olha, se o Irã se meter, ele vai, não tem nenhum míssil que Israel lança que não atinja o Irã. Então ele fez uma ameaça velada ali e até mesmo direta. Só que, obviamente, o Irã está relutando para entrar nessa parada, né? Não há um interesse, até onde a gente está vendo, do Irã entrar nessa guerra, né? Nessa guerra maior aí que Israel está perpetrando. E digo mais, não é interesse, né, direto do Irã, só que se essa escalada continuar, e hoje a gente já teve, e está tendo nesse exato momento, uma segunda onda de bombardeio, né, sobre o Líbano, sempre com aquele argumento de que é contra o Hezbollah, só que é incrível que esse exército, que se diz um dos mais preparados do mundo, com alta tecnologia, inclusive detentor de bomba nuclear, como ele erra os alvos, né, e atinge muitos civis, inclusive brasileiros. Se não me falha a memória, agora já são 4 brasileiros que foram assassinados pelas bombas estadunidenses lançadas por Israel. É bom que a gente sempre fale isso, né? Não é Israel agindo sozinho. Estados Unidos que está ali mandando bomba, mandando armas, mandando dólares, né? Hoje, inclusive, liberou mais 8 bilhões de dólares aí para financiar armamento. Então, é incrível como esse cara teve a pachorra de estar lá na ONU e mostra, por um lado, também o quão descredibilizada que a nossa Organização das Nações Unidas está. Só que aquilo que eu estava falando com o Portinho antes da gente entrar, né? É ruim com a ONU, é pior sem a ONU. Mas é fundamental que a gente exija uma cobrança, porque se tudo continuar, a escalada vai piorar cada vez mais. E o Líbano, ao contrário do que muita gente imagina, ele tem uma certa resistência maior do que, obviamente, Gaza, né, a Palestina, que não tem um exército, são guerrilheiros ali, que dão sangue, né, se martirizam ali
com seus foguetes, com seus armamentos artesanais, e que em um ano que vai completar agora dia 7 de outubro, o exército nazi-sionista de Israel não conseguiu derrotar. E agora, né, eles estão falando que vão derrotar o Hezbollah, que é um exército fortemente armado e que já está mostrando e já está causando estrago. Então, há uma tentativa de repente, até atrair o Irã, que está se mantendo quieto. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas precisamos repudiar novamente, divulgar mais esse crime que Israel está cometendo agora ali, não apenas na Palestina, mas também escalando isso para o Líbano, e pelo mapa que a gente vê os amaldiçoados, como ele se refere, tudo indica que eles vão partir para a Síria, vão partir ali para a região do Iraque também, e chegando ali às portas do Irã. Padula, duas colocações importantes aí que tu faz, né? Essa de que não é Israel sozinho, né? Acho que é fundamental sempre a gente dizer. E essa questão de que o Irã não quer a guerra, né, Padula? Ninguém quer a guerra. Só existe um campo hoje no globo terrestre que quer guerra. São os senhores da guerra. É a OTAN, né? A OTAN, Estados Unidos, os seus parceiros europeus e Israel, né? Essa gente são os senhores da guerra hoje. A China não quer guerra, a Rússia não quer guerra. Como assim, Portinho? A Rússia invadiu a Ucrânia. Gente, a Rússia só invadiu a Ucrânia, só fez a operação especial lá, porque foi extremamente pressionada. A OTAN estava quase dentro da Rússia, gente. A OTAN simplesmente estava fazendo as últimas manobras para que a Ucrânia entrasse na OTAN e para posicionar os seus mísseis virados para a Rússia. Então, é disso aqui que nós estamos falando, pessoal. O Irã não quer guerra, o Líbano nunca quis guerra, gente. O povo palestino vai querer guerra com alguém? A Venezuela, por exemplo, vocês acham que a Venezuela quer guerra com alguém? Os Estados Unidos já cogitaram invadir a Venezuela, gente. Então é disso que a gente está tratando, né, Padula? É só ver a quantidade de bases militares que os Estados Unidos têm ao redor do mundo, né? Então é aquela velha história. Como é que você se sentiria tendo ao norte, ao sul, ao leste e oeste, uma base militar dos Estados Unidos, que vira e mexe está te ameaçando? E quando a gente fala em base militar dos Estados Unidos, a gente está falando da OTAN, que a gente sabe que é um puxadinho do Império Estadunidense. Essa OTAN, que por sinal, como você bem lembrou aí, ela deveria ter sido extinta, né, se não me falha a memória, em 76, né? Que pelo tratado lá depois, 76 não, perdão, 91, quando acaba ali a Guerra Fria praticamente. Só que ela não acaba. O Pacto de Varsóvia, né, que era da cortina de ferro socialista, né? A OTAN perdeu completamente o sentido, né? Exatamente. E aí os Estados Unidos, para manter sua política bélica, que é isso que sustenta a própria economia, ele encontra ali no Benjamin Netanyahu, né, que é o representante aí enfim, desse nazi-sionismo, que usa um argumento... Aqui do lado, esse Nosferatu aqui do lado, ó. Acho que Nosferatu não merece nem a comparação. Esse é o pior das criaturas que... tá assim com o tal do bigodinho lá, né? Que a gente também condena. Então, eu acredito que faz parte. E o Netanyahu, ele tem essa necessidade de continuar essa promoção, né, da guerra, porque ele sabe que ele está condenado. Ele já foi expedido contra ele um mandato de prisão pelo Tribunal Penal Internacional e automaticamente ele sabe que o que espera ele depois que tudo isso acabar é exatamente a prisão. Não só ele, mas todo o governo genocida, colonialista, racista e de apartheid que é esse Estado da Palestina ocupada, que é Israel. Então é isso que a gente precisa deixar bastante claro. Por que esse indivíduo ainda se expõe dessa maneira? Porque ele sabe que o que vai sustentar ele e a tentativa de tentar automaticamente levar alguma credibilidade para esse Estado racista e genocida que é Israel é o prolongamento disso tudo. Mas ele sabe que os dias dele estão contados
que assim como seus governantes, seus apoiadores e todos os nazis sionistas já vão cair no lixo da história. Vai ter o mesmo fim que teve o nazismo, que teve o fascismo, que é fruto exatamente dessa laia. Né? Então, acho que é isso que a gente precisa condenar, divulgar e mostrar que nós temos lado sim, nós somos anti-sionistas. Nós estamos junto, inclusive, com os judeus anti-sionistas. Novamente reforçar, né, Portinho, que não tem nada a ver com antissemitismo, até porque os semitas também são os palestinos, o povo muçulmano ali. Exatamente, exatamente. Aliás, o Nassif agora estava no ICL Notícias, né? Ele estava falando que estava vendo as redes da Conib para ver o que a Conib ia dizer, né, desta fala do Netanyahu, né? Que a Conib, qualquer um que se opõe ao regime colonialista e sionista de apartheid de Israel é taxado como antissemita, né? Quando na realidade nós somos antisionistas. Antisionista. O grande disseminador do antissemitismo contra o povo judeu hoje, ô Padula, está aqui na tela, ó. É esse senhor aqui, ó. É esse senhor, ó. Querem combater Exatamente. O antissemitismo? Retirem esse senhor aí da liderança de Israel, né? Pelo menos isso, né? E assim, nós já vamos retirar esse diabo da tela aqui, porque já passou da hora, né? Esmone câmera aqui, ó, Até chegando. Porque... Vai, Padula, vai. Não, desculpa, só me prolongar. Até porque é importante a gente lembrar, né? Esses nazis sionistas vira e mexe argumentam. Nossa, porque tudo começou através do 7 de outubro. Não, eles esquecem que quem começou atacando tudo isso foi exatamente o Estado farsante de Israel. O que acontece é o surgimento de uma resistência em 87 através do Hamas, em 82 através do Hezbollah, que tem uma atuação diretamente no Líbano, em parceria, em apoio e solidário ao povo palestino. Então é um direito legítimo, inclusive pelo artigo, se não me falha a memória, 51 da Carta da ONU, e também da Convenção de Genebra, que é o direito à resistência, inclusive armada, contra colonizadores, contra aqueles que estão invadindo o seu território, que estão invadindo e tentando roubar a tua soberania. Então, a Palestina, Hamas, Hezbollah, todas essas resistências são legítimas, defendidas, inclusive, outorgadas ali pelo direito internacional. É isso aí, perfeito. Deixa eu dar uma sintetizada aqui no discurso, né, do Netanyahu hoje, só para informar bem a galera, né? O 247 fez um resumo, deixa eu pegar aqui, ó. A 247, sempre com boas matérias, né? Enquanto massacra os palestinos, deixa eu botar na tela aqui. Enquanto massacra os palestinos e bombardeia o Líbano, Netanyahu ameaça o Irã e é vaiado na ONU, né? Simultaneamente, gente. Ele estava lá indo para o púlpito da ONU, começou a falar e o exército de ocupação sionista bombardeava o sul do Líbano, né? Houve grandes manifestações, né, pessoal? Não foi só essa vaia aí. Teve muitas manifestações ali em Nova York, fora da ONU também, né? E o Netanyahu terminou, né, retornando para Israel, né? Ele foi embora, ele tinha outros compromissos, mas ele acabou indo embora. Então queimou tanto o filme que foi embora, né? Então tá aqui, ó. Netanyahu culpou o país vizinho pela escalada na região, né, o Líbano, e diz que responderá com fogo em caso de novos ataques em territórios israelenses. Também justificou os massacres cometidos por Israel em Gaza e no Líbano, né? As milícias do Irã na Síria e no Iraque bombardearam Israel dezenas de vezes no último ano. Abastecidos pelo Irã, terroristas palestinos na Judéia e Samária, como Israel chama a Cisjordânia, eles mudam até o nome dos lugares, né? Perpetraram vários ataques lá e por Israel. Pela primeira vez, o Irã atacou diretamente Israel a partir do seu próprio território. Não vou ficar lendo aqui o que esse canalha disse, né? O discurso do primeiro-ministro foi boicotado por delegações, o presidente da sessão precisou pedir silêncios, né? Como a gente viu ali, né?
E ele disse que estava lá porque queria esclarecer as coisas, né? Imagina só a petulância, né, do Netanyahu, né? Eu não pretendia vir aqui este ano, disse ele, né? Meu país está em guerra, lutando pela sua vida, mas após ouvir as mentiras e calúnias levantadas por muitos porta-vozes neste púlpito, decidi vir aqui esclarecer as coisas. É o dono da verdade, né, o Padula? E aqui está a verdade, ó, ele disse. Israel busca paz. Não, por favor, né? Haja gimo, né? Haja gimo, né? Israel fez a paz e vai fazer a paz de novo. Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, é demais, né? É demais. E vazou não, né? Obviamente eles publicaram. Eu acabei não te mandando, mas eu postei lá também no Instagram. Logo depois desse discurso dele, ele está colocado a foto dele falando no telefone, autorizando o ataque que teve lá em Beirute, né, que seria ali o escritório do Hezbollah. Lembrando que o Hezbollah é um partido político que tem o seu braço armado também. Eles estavam tentando matar o líder supremo do Hezbollah. As informações que chegaram até então é que eles não conseguiram, né, em que o líder do Hezbollah ali, que é o chefe do Hezbollah desde 2019, justamente depois que foi assassinado o anterior novamente por Israel, eles não conseguiram. E esse ataque ele acaba acontecendo de forma bastante pesada. São 10 prédios inteiros que foram ao chão, né, são mais de 400 pessoas que estariam debaixo dos escombros. Então, nessa menos de uma semana desses ataques aí, genocidas, né, de Israel sobre o Líbano, já são mais de 1.500 pessoas que foram dizimadas aí, fora a quantidade de feridos que ainda estão sendo recuperados aí debaixo desses escombros, inclusive. Então, para a gente ver que ele na plateia, tentando ludibriar e usando a tática que ele aprendeu muito bem com o nazismo, né, de falar uma mentira 1000 vezes para ver se isso se torna uma verdade. Então, o Netanyahu, Israel, né, ele tem muito disso. Ele aprendeu muito bem com o nazismo, e ele coloca em prática agora no século XXI exatamente as mesmas táticas. Ele fala da paz, sai do púlpito, vai lá e ordena um massacre, um novo massacre, né, sobre a capital do Líbano, em Beirute. Ô, Padula, já que o Netanyahu disse que foi lá para se defender de calúnias e falar a verdade, restabelecer a verdade, e a gente sabe que ele é um mentiroso, que ele é um ser decrépito, nós aqui trazer a verdade. Vamos trazer um dos que falaram verdades lá, né? Além do Lula, né? O Lula falou verdade lá, hein, gente? O Lula, aliás, assim, cabia aqui até um capítulo à parte aqui, depois a gente fala um pouquinho. Vamos fechar essa questão aqui do Netanyahu com essa fala do Petro aqui, depois eu vou fazer 2 minutinhos registrando o Lula, que eu achei que foi muito bem na ONU. Achei que o Lula foi muito bem. Vamos trazer o Petro aqui, ó. O Petro falou verdade, só. As verdades que... Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20,000 niños y niñas asesinados bajo las bombas y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos. Con ayuda del poder de comunicación de los medios mundiales que hoy están en propiedad de los grandes capitales, reordenan el mundo sin democracia, sin libertad. El proyecto democrático de la humanidad está muriendo con la vida, mientras los racistas, los supremacistas, los que creen estúpidamente que los arios son la raza superior, se aprestan a dominar el mundo esgrimiendo el terror de las bombas sobre los pueblos. El control de la humanidad sobre la base de la barbarie está en construcción y su demostración es Gaza, el Líbano. Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda. Resulta que el pueblo de Dios no era el pueblo de Israel, no es el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que el pueblo de Dios es la humanidad toda. Y los niños de Gaza, eso eran.
humanidad, el pueblo elegido de Dios. Están matando el pueblo elegido de Dios, los niños de la humanidad. Hay una razón para este Armagedón del mundo contemporáneo. En la sinrazón de los gobiernos que aplauden el genocidio y que no actúan pronto para cambiar las economías hacia la descarbonización, hay una lógica. La lógica no está en el mundo político ni en este atril donde hablan todos los presidentes. La lógica está afuera y se llama desigualdad social. Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20,000 niños y niñas asesinados bajo las bombas. Tá aí, excelente fala, né, do Petro, né, o Padula. Acho que sintetizando, né, bastante, né. Petro, desde o começo, ele se mostrou bastante coerente nas suas falas. O presidente Lula também, foi um dos primeiros a colocar nome de verdade naquilo que o Netanyahu e seu Estado farsante têm feito, que é o genocídio. Parece que nesse discurso o Lula não usou a palavra, né, na declaração oficial ele não fala genocídio, mas ele fala muito bem o que está acontecendo, né, os crimes que Israel está cometendo. E aí depois, nas entrevistas, ele volta a falar. E acho que mais agora ainda, principalmente, que a comunidade libanesa, sírio-libanesa no Brasil é muito grande. E como a gente teve aí 4 vítimas fatais até agora, e dia 28 agora, hoje é 27, amanhã, vai ter uma movimentação, ao que tudo indica, muito grande, na Avenida Paulista, lá em São Paulo, exatamente solicitando cessar-fogo, denunciando novamente os crimes de Israel, levantando as bandeiras, não apenas da Palestina agora, mas também do Líbano. E é um momento, mais do que nunca, do governo, de repente, ter a coragem que falta e o apoio, né, presencial apoio de romper as relações, expulsando o diplomata, o embaixador israelense, rompendo contratos. A gente sabe muito bem que isso é complicado, a gente já sempre falou isso, a correlação de forças não é favorável, mas quem sabe, eu tenho muita esperança de que com a pressão da comunidade sírio-libanesa, principalmente, o governo Lula tome essa atitude, até porque está inadmissível, né? Cada vez mais o próprio vexame do Netanyahu hoje lá na Assembleia da ONU mostrou que ele está praticamente isolado e o mundo inteiro está ciente dos crimes que ele está cometendo. O Padula, tu sabe que eu achei muito boa, né, a fala do Lula, não só em relação a essa questão aí do Oriente, da Palestina, né, do Líbano, que eu acho que ele foi bem. Também na questão do bloqueio a Cuba, né, que ele foi uma das lideranças, né, Lula, Petro e Angola, foram 3 lideranças que tomaram essa dianteira aí de criticar o bloqueio a Cuba, né, falou do desenvolvimento, né, das desigualdades sociais, né, no mundo inteiro, fez um evento especial, né, um evento específico, ele e o Pedro Sanches lideraram para tratar de democracia e combate ao extremismo, né, ao fascismo, né. Inclusive, nesse evento, o Boric deu uma tremenda bola fora, um evento que era para aglutinar o campo progressista, ele foi lá e falou mal da esquerda, né? Disse que era hipocrisia estar fazendo aquele evento e não criticar Maduro, não criticar não sei mais quem lá. Acho que não sei se ele, nesse evento ele falou que a China era ditadura também, mas falou um monte de bobagem. Enfim, o Lula está indo muito bem. E eu acho que essa questão, Padula, claro que a gente gostaria demais que o Brasil rompesse relações com Israel, né? Mas tu fala que a correlação de forças é difícil, não só aqui dentro, como mundialmente, né? Nessa questão do romper relações, eu sempre faço a pergunta, quem é que rompeu relações com Israel até agora? Que eu saiba, ninguém. Só quem já não tinha relações, Cuba, Bolívia, a própria Venezuela, né, já não tinham relações com Israel. São vanguarda, né? São países... olha, existem pessoas
da nossa esquerda, do campo progressista, que às vezes criticam a Venezuela, Bolívia, né? Bolívia, Luiz Arce, Evo Morales. Mas essa gente, pessoal, muito antes do 7 de outubro, já tinham rompido relações. Eles romperam relações lá em 2006, a Venezuela, a Bolívia. 2006 romperam relação com Israel, quando Israel invadiu o Líbano. Né? Esses países aí, gente, a gente tem que estar junto incondicionalmente com a Venezuela, com Bolívia, com Cuba, né? Que são vanguarda da solidariedade com a causa palestina. Tu pega muito defensor moderno da causa palestina, e tem muito defensor moderno da causa palestina aí, que é contra a Revolução Bolivariana, que é contra a Revolução Socialista em Cuba. É uma coisa totalmente incoerente, porque quem sempre teve nessa trincheira aí da causa palestina foram esses países, né? O Brasil também sempre teve diplomaticamente, né? Mas eu sempre deixo essa pergunta no ar. A China não rompeu relações, a Rússia não rompeu relações, sabe? Países tudo. É um mundo dominado pelo sistema capitalista, pelos interesses comerciais, tá? Eu garanto para vocês o seguinte, ó, pessoal, se a gente ainda tivesse no cenário mundial pré-91, por que pré-91, Portinho? Pré-extinção da União Soviética e pré-caída dos países socialistas. Eu garanto para vocês que todos os países socialistas já teriam rompido relações com Israel. Antiga União Soviética, Iugoslávia, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, esses países ali que chamavam de cortina de ferro, ou cortina de ferro, certamente teriam rompido relações com Israel e talvez a gente nem estivesse vivendo isso que a gente está vivendo agora. Porque era um mundo que tinha dois polos ali e tinha um contrapeso muito grande, né? A partir da queda da União Soviética, gente, os Estados Unidos ficaram sozinhos como soberanos do mundo, o hegemon do norte. Eles que ditam tudo o que acontece no mundo. E agora a gente está tendo aí, com o BRICS, aí, a formação, a tentativa de se criar um mundo multipolar, né? Eu ainda sou daqueles... Acho que o professor Legênia dessa visão de que a gente ainda não vive no mundo multipolar. Ainda é o mundo imperialista estadunidense, mas o mundo imperialista estadunidense está ruindo e um novo mundo vem surgindo por aí, gente. Vem surgindo um novo mundo por aí. E esses conflitos que a gente está vivendo estão dentro desse contexto aí. Um império nunca cai deixando o outro... dizendo assim, ó, eu vou abandonar minha posição de imperialista, tomem conta do mundo aí. Só aconteceu uma vez isso, quando a Inglaterra, o Reino Unido, depois da Segunda Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido era a grande potência imperialista do Ocidente. Depois da Segunda Guerra, o Reino Unido se retira e passa o bastão para os Estados Unidos. E o Reino Unido continua ali gozando de todas as benesses, mas entregou o bastão ali para os Estados Unidos fazerem o jogo sujo, né? O Reino Unido só fica com as benesses agora e não é mais o malvadão do mundo, né? Mas então é isso, pessoal. O mundo que a gente está vivendo é esse aí. E se a gente não tiver ligado nisso aí, pessoal, e não tiver unido em torno dessas causas, da causa palestina, da causa socialista, das revoluções populares pelo mundo afora, né? Nós precisamos estar juntos em todos os casos, pessoal. A gente não pode ser só a favor da causa palestina e ser contra a Revolução Socialista, ser contra a Revolução Bolivariana, ser contra os processos populares que existem na Bolívia, ali com os povos indígenas à frente, né? Nós temos que estar em todas essas causas juntos e unidos. Elas estão todas interligadas, essas causas. Não, e é exatamente isso. É exatamente isso. É muito prático. E aí, de novo, a gente fala, né? A crítica que a gente faz. Né? Eu vi vários camaradas, inclusive aí vários
famosos, né, que comentam em canais progressistas, todos rompendo, né, com o presidente Lula. É claro, participo de alguns grupos, a gente ouve muito, nossa, decepcionou, só que a gente tem que ser frio nessas horas, né? O nosso desejo, obviamente, é que o Lula, no primeiro dia do ataque de Israel, a gente tivesse rompido, tivesse expulsado, principalmente depois daquela barbaridade do embaixador falar o que falou do presidente, né, tuitar, quando o Twitter estava ainda disponível, né, o X, aquele monte de abobrinha a respeito do Brasil. Só que a gente sabe muito bem, o Lula não é bobo, né, a primeira coisa. Igual eu sempre falo, eu tenho certeza absoluta, pelo histórico do Lula, pelo convívio que ele teve, inclusive, com a OLP, com Yasser Arafat, agora com o Mohamed Abbas também, que é o chefe da autoridade palestina, eu tenho certeza absoluta que, pelo Lula, ele romperia. Só que ele sabe muito bem que não é, o buraco é muito mais embaixo, né? As relações são comerciais, é o capital falando mais alto, não é tão simples de você, de repente, romper a venda de petróleo, que é o desejo que a gente tem. A gente faz pressão em rede social, obviamente, a gente vai para a rua, protesta, mas não é tão simples. O jogo da geopolítica, ele não é um jogo simples de um tabuleiro que você joga um dado, anda tantas casas e acabou o jogo. Pelo contrário, a cada peça, cada movimento que você faz, você vai entrar numa nova disputa geopolítica. E aí, automaticamente, se você não toma o devido cuidado, isso pode virar contra você. A partir do momento, principalmente, que Rússia e China não romperam com Israel, a própria Turquia, do Erdogan, eu tenho ouvido bastante o professor Reginaldo Nasser falar isso daí. Acho que é 40%, 60% do petróleo que vem do Azerbaijão para Israel passa pela Turquia. Ou seja, tem que ter autorização da Turquia. E o presidente Erdogan, ele poderia simplesmente transformar toda aquela fala bastante potente dele, inclusive comparando o Netanyahu a Hitler novamente, direto na Assembleia da ONU, agora, acho que foi ontem, ele poderia simplesmente falar, não, daqui não vai passar mais petróleo para Israel. Quebrava Israel, só que ele sabe que não é tão simples assim. Então a gente tem que ter esse discernimento, como você bem alertou aí, e forçar, obviamente, continuar nessa luta. Não é fácil a gente receber esse monte de notícia, né, dos massacres acontecendo, hoje em dia, recebendo vídeos praticamente instantaneamente, machuca demais a gente, compromete a nossa saúde mental, inclusive. Só que eu sempre falo, se para nós, que estamos no conforto do nosso lar aqui, tendo que comer, tendo onde dormir, tomando um banho, tendo água, já está ruim, se a gente não fizer nada pelos palestinos, pelos libaneses agora, a gente não pode estar simplesmente acomodado com tudo isso. Então, é o mínimo que a gente tem que fazer. Isso aí, Padula, vamos fechar esta pauta aqui, ó. Não podemos deixar de mencionar, né? 2 brasileiros vítimas, né, martirizados pelos bombardeios israelenses, né? Tô trazendo desse site aqui, tá, galera? Poder 360, que é um site que eu não gosto, mas foi o que eu achei aqui na correria agora. Não gosto desse site, não recomendo, tá? É um site que até começou razoável, depois tomou a direita e chegou a ser apoiador do Bolsonaro, né? Então é isso. Mas aqui, Ali Kamal Abdallah, né, 15 anos, e a Mirna Ref Nasser, de 16 anos, né? Foram martirizados aí durante os ataques de Israel. Então, aqui, os 2 jovens, né? Gente, é triste, né? É triste. Brasileiros, né? Eu até não consegui acompanhar o Jornal Nacional nos últimos dias, né? O povo aqui da Voz Trabalhadora me critica, porque eu assisto o Jornal Nacional de vez em quando para ver o que eles estão dizendo, né? Não vi se o Jornal Nacional deu aquele destaque, né, para o falecimento desses jovens aqui, para a martirização desses jovens aqui. Olha a carinha olha só, 2 vidas que se perdem, né? Mais 2, né? E essas 2 aqui ficam, né, individualizadas dentro desse horror aí que a gente tem, né? Só em Gaza ali mais de 40 mil, e a gente acaba normalizando. Hoje morreram 300, hoje foram 500, hoje. Aí tu vê ali, hoje morreram 30, tu pensa, foi só 30 hoje, né? A coisa fica
banaliza de tal forma, né? Que às vezes é bom ter essa individualização aqui, ó, essas duas carinhas, esses dois CPFs, esses dois nomes, né? A idade dos dois, para a gente, sabe, humanizar essa tragédia toda aí que está acontecendo lá no Oriente. E essa brasileira, eles tinham saído da casa, ela, o pai, a mãe e mais um irmão, se eu não me engano. Saíram, foram para um lugar refugiado e tiveram que voltar para buscar roupa, porque saíram correndo. E aí, no que voltaram, no que eles saíram, tem até o vídeo, né? Um vídeo forte, obviamente, mas mostrando a casa sendo bombardeada. Eles voltaram, entrou ela e o pai para buscar, enquanto a mãe e o irmão ficaram no carro. E a bomba estadunidense lançada pelos caças F-35 de Israel ali, mataram ela e o pai. Então, são dois aí só de brasileiros que nós estamos falando, né? E é o maior massacre, o último conflito aí entre Israel e Líbano foi em 2006, e foram 30 e poucos dias, um pouco mais de um mês. Mas a quantidade de mortos que a gente teve em menos de uma semana já superou de forma absurda, né? E de forma muito mais potente, vamos falar assim, né? É um massacre, né? Não tem outra palavra para a gente descrever, ceifando vidas, né? Então a gente precisa realmente olhar que são pessoas, não são números. Isso aí. Deixa eu mandar um abraço aqui, Ana Gomes, a Ismone, o nosso grande Danilo LGBT aqui, ó. LGBT treta demais aqui, ó. Presenteando com uma assinatura do canal aqui, agradecer muito. O quinto artigo está deixando alguns pingos aqui, ó, que vão ajudando bastante, né, no algoritmo, né? Norci Araújo aqui, ó, acorda gauchada, fora essa direita, ignorante e antipovo. Botou um fora Melo antes ali, né? A Ismone está corretíssimo, o Padula. Ana Gomes, lembrando aqui que o exército israelense usa o mesmo uniforme do exército alemão nazista, né? Novo Hitler israelense, diz a Ana Gomes aqui. Enfim, né? Eu não estou nem conseguindo acompanhar muito o chat, tá, galera? Desculpem aí que a gente mergulhou aqui no debate, não estou conseguindo dar aquela atenção que vocês merecem aqui, mas é uma satisfação muito grande ver os comentários aqui. Tereza Dourado, o Eduardo Miranda, Margarida Silva, o Beig Vieira, Olivia Santos, Rita de Cássia Andrade, que está sempre aqui no canal também, uma satisfação grande. Luiz Carlos Palanca, dizendo aqui que Boulos precisa ser prefeito, Boulos e Marta, né? É a última semana, hein, galera? Precisamos nos mobilizar. Sexta-feira, acho que a gente tinha até que armar uma pauta especial, né, o Padula, de mobilização da galera, tentar até trazer uns candidatos a vereadores, talvez. Vamos pensar nisso aí durante a semana. Vandelino Schaefer, importante, né? Vandelino Schaefer, aqui de Gravataí, também está conosco. Mas, Padula, vamos avançar para a última pauta aqui. A proposta era 1 hora de programa, mas já passamos de 1 hora, né? Bolivarianos são difíceis de fazer as coisas em 1 hora, né? Socialistas, bolivarianos, a gente gosta de conversar, a gente gosta de dar atenção para quem está junto, então fica um negócio difícil, né?